A polícia investiga a morte de 3 mulheres, mãe e 2 filhas. Foram surpreendidas por pelo menos um homem armado dentro de casa na Grande São Paulo. Veja. As crianças que estavam na casa passaram mais de 12 horas ao lado dos 3 corpos. Foi um menino de apenas 2 anos quem atendeu a ligação do pai e avisou que algo errado estava acontecendo. E aí ele atendeu e o pai falou, Evelyn, né? Chamou pela esposa. Ele, oi papai. Ele, oi filho, tudo bem? Tudo. Passa pra sua mãe pro papai falar com ela rapidinho. Aí ele falou assim, não dá papai, a mamãe tá deitada. Aí ele falou, nossa, tá deitada? Ela tá dormindo? Tá. E a sua avó? A avó também tá dormindo. Tá, então passa pra sua tia. A tia também tá dormindo. Aí foi a hora que ele falou, nossa, as 3 dormindo estranho, porque já era bem de dia. Nossa, mas tá acontecendo alguma coisa? Ai, tá tudo vermelho. Aqui tá tudo vermelho. Nisso, acho que a bateria do celular acabou, aí ele já não teve mais contato, aí ele estranhou. Mãe e 2 filhas executadas dentro da casa só foram encontradas pela polícia militar na noite seguinte. Fabiane do Nascimento, de 44 anos, e as filhas Evelyn Germano, de 20 anos, e Laisa dos Santos, de 18 anos, foram agredidas e mortas a tiros. Elas sofreram muito. Como o ser humano faz uma coisa dessa, gente? É muito triste, sabe? Tirar 3 pessoas de uma família desse jeito, sabe? Deixar criança pequena, sabe? Bebê, sabe? É muito triste. Quando os policiais militares chegaram aqui na casa, encontraram a porta arrebentada. Familiares colocaram telhas aqui apenas para proteger a entrada da casa. O policial militar encontrou logo aqui na cozinha 2 corpos com ferimentos à bala na cabeça. Em um dos quartos havia mais um corpo. As vítimas são as 3 mulheres que moravam aqui na residência. Segundo os vizinhos, a família morava aqui no local há apenas 1 mês. E segundo familiares, uma briga com um vizinho teria acontecido ao longo daquela semana. Foi só depois do crime que o Emerson ficou sabendo do desentendimento. Foram testemunhas que contaram para você ou foi o genro da sua mãe que também participou dessa briga, desse desentendimento, que te contou os detalhes, o passo a passo de tudo o que aconteceu antes do crime? Teve 2 brigas antes que ele não estava. Aí na terceira ele já estava presente na casa. Aí ele, como homem da casa, né, por ser homem, ele foi tomar as dores dela e falar, você não pode ofender minha esposa, você não pode ofender minha sogra, minha cunhada. Nisso o menino já não gostou e falou que ele conhecia um fulano, que era bandido, que saiu da cadeia, que já tinha matado uma pessoa e por isso que estava preso e que não ia ficar assim. Aí passa poucos dias, acontece uma coisa dessa, então é muito estranho. Segundo testemunhas, o desentendimento teria acontecido com Josemar, o vizinho de frente. A família teria reclamado com Josemar por ele ter jogado entulho aqui no quintal da casa. Por 2 vezes, Fabiane foi tentar conversar com o vizinho e houve uma discussão. Quando o genro dela, então, decidiu entrar na conversa, teria acontecido a ameaça. Josemar teria indicado que um irmão dele havia acabado de sair da cadeia e iria resolver essa questão. Segundo testemunhas, tudo aconteceu durante a madrugada. A casa foi invadida por 1 ou mais criminosos. A polícia ainda tenta identificar quem pode ter participado do crime. A vítima, Fabiane, seria o alvo da ação e por isso foi agredida antes de ser baleada na cabeça. As 2 filhas de Fabiane, que também moravam aqui no local, teriam tentado impedir a ação dos criminosos e proteger a mãe. Por isso foram mortas na frente das 3 crianças que também moram aqui na casa. O genro de Fabiane, que teria se envolvido também nessa discussão, não estaria na casa justamente
por conta das ameaças. A Polícia Civil, logo depois do crime e de identificar a possível motivação, teria chamado Josemar, o vizinho, para depor. Ele foi até a delegacia aqui de Itapevi, prestou esclarecimentos, mas foi liberado. Agora a Polícia Civil tenta localizar o irmão dele, que se chama Paulo. Só justiça nessa hora, né? Se ele tem envolvimento e a polícia viu que ele... O mínimo era que deixasse ele preso até que se solucionasse, né, o caso. Sim. Pode conseguir fugir. No mínimo, né? Se ele tiver envolvimento, é a primeira reação que ele vai ter, fugir. Damião, marido de Evelyn, foi quem discutiu com o vizinho por conta do descarte de entulho atrás da casa da sogra. Foi ele que conseguiu falar com o filho pequeno horas depois. Tive uma discussão com os moradores lá e eles ameaçaram minha família de morte. E quando eu não tava lá, eu ia voltar pra lá pra buscar eles e tive a notícia que tava morto. Que eu liguei pro meu filho. E meu filho tem 2 anos, mas já entende tudo. Ele atendeu, falei, passa pra sua mãe, filho. Falei, papai, a mãe tá no chão, papai. Desligou. Foi isso que aconteceu. Eu só quero, não vou ter minha família de volta. Quero só pegar meus filhos. A partir do depoimento do vizinho Josemar, a Polícia Civil identificou o suspeito de ter feito os disparos. Paulo Antônio da Silva Júnior tem 28 anos e teria sido visto no local ao lado do irmão e de outro homem ainda não identificado. Uma coisa que não tem como explicar. Como uma pessoa faz uma coisa dessa? Estúpido, uma discussão que poderia ter sido resolvida de outra forma. Exatamente, uma coisa tão banal, né? Coisa tão... Não tem o que falar. É triste, é triste. É triste ver 3 pessoas, 3 mulheres, né? Ser assassinada por causa do motivo tão besta. É uma coisa que não tem explicação, a gente não tem, não, sabe? É ódio, raiva. É isso que a gente sente, sabe? De ver a que ponto o ser humano pode chegar. É triste, triste, triste. A reação dos vizinhos também deixou a família das vítimas chocada. Apesar de terem sido disparados pelo menos 8 tiros no meio da comunidade, ninguém chamou a polícia militar. Ficaram sozinha um dia na casa, 24 horas. Um dia dentro da casa, ao lado dos corpos? Um bebê de 3 meses com fome, com tudo. Uma criança de 2 anos e uma criança de 1 ano e 2 meses. Sozinho. E os vizinhos não fizeram nada. Então é isso que é de se estranhar. Quem não tem, tantos bandidos não tem coração quanto os vizinhos, porque, tinha criança na casa. Não viu ninguém sair, ninguém se mexer. Você escuta tiro do lado da sua casa. Você viu que aconteceu alguma coisa grave. O bebê de 3 meses e o menino de 2 anos são filhos de Evelyn. Laisa dos Santos era a mãe da criança de 1 ano e meio. Os primos foram levados para um abrigo. E os pais que é a criança, eles estão com burocracia, sabendo que não é estranho que quer, o próprio pai. Outra luta, então, vocês estão enfrentando enquanto parte da família está aqui, esperando os corpos para serem velados. Outra parte no abrigo, tentando recuperar essas crianças. Desconhecido, podem estar sendo bem tratados, mas estão com desconhecido, né? Os 4 adultos e as 3 crianças já moravam no bairro, na rua de baixo, em um imóvel muito menos confortável. Há cerca de 1 mês, Fabiane teria recebido a proposta do dono do imóvel onde o crime aconteceu, para que as famílias trocassem de local para morar, justamente para que eles ficassem num espaço bem mais confortável, tanto para os adultos quanto para as 3 crianças, já que aquele imóvel onde aconteceu o crime tem 3 cômodos. Então, Fabiane
topou na mesma hora. A família recebeu a proposta como uma mudança positiva na vida e estava se acostumando ainda com os novos vizinhos. Talvez o cara já pudesse ter até briga com esse pessoal que jogava entulho na casa dele, a gente também ainda não sabe. Da casa que quis sair e alugou para ela. O Brema lá e falou, quer saber, vou procurar alguém que não sabe de nada e vou passar para a pessoa. E aí ele foi morar na casa onde sua mãe morava? Na casa onde minha mãe morava, minha mãe passou para a casa dele. Aí foi onde começou essa briga. Segundo a família, 3 dos 9 filhos de Fabiane moravam em Londrina com os avós e estavam com muita saudade da mãe. 2 crianças de 8 e 10 anos e uma adolescente de 15 anos, que era muito apegada a Fabiane, estavam aqui em São Paulo. Tinham chegado de viagem na sexta-feira e o encontro com a família aconteceria justamente no sábado, quando os corpos das vítimas foram encontrados dentro da casa. O encontro, infelizmente, não aconteceu e a despedida dos filhos vai acontecer aqui, no velório municipal de Itapevi. Eles saíram de lá na sexta-feira. Então eles chegaram aqui, eu acho que foi na sexta-feira de madrugada. Eu acho que foi na hora que aconteceu o fato, né? Então não deu tempo de elas verem. E a menina tem 15 anos, né? Ela pede muito pela mãe. Ela veio visitar a mãe depois de muito tempo sem vê-la. Ia fazer 2 anos que eles estão lá. Morando no Paraná com o pai. Com o avô, né? O avô pegou a guarda, né? Eles vivem muito bem, graças a Deus. Mas é difícil. Estavam com saudade e vieram visitar a mãe. Vieram. E não deu tempo. Uma discussão banal que saiu do controle. Ofensas e ameaças que acabaram com as vidas das vítimas e marcaram para sempre as crianças que presenciaram o crime. A vida da gente é um lixo, por causa de um lixo. Então quer dizer que se eu brigar aqui, daqui a pouco vem um e me mata por causa de um lixo. Que é uma coisa que banal, né? Que a gente pode deixar de lado, evitar, mas a vida da gente vale um lixo. E as jovens também que não foram poupadas, 18, 20 anos. 2 anos, né? Tudo pela frente, criar as bebês, né? Que não é fácil, que a gente sabe, a gente que tem filho sabe como é as coisas. Mas não é fácil, né? Vamos entregar na mão de Deus, né? E ver se a gente consegue, né? Justiça. A pergunta que fica é, até onde vai? É a mesma coisa que eu escrevi no meu Instagram, no caso do marido da deputada Flor de Lis morto. Onde que é o fundo do poço, gente? Por causa de entulho, acabaram com a vida de uma família inteira. No caso do Rafael Miguel, por causa de um relacionamento, acabou com uma família inteira. Não é só o problema dos motivos banais ou torpes. O problema que o Brasil enfrenta é essa legislação fraca, essa pena pífia que mais incentiva a crime do que coíbe. Falei bobagem? De jeito nenhum. A legislação ela deve, na verdade, no ideal do qual nós estamos bem longe, deve corresponder à realidade, às necessidades do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se há um crime desse tipo, precisa ter a resposta à altura. Isso é pedagogia, é prevenção, é evitar.